Vamos continuar nosso mergulho no mundo do autismo, aqui diretamente de Lisboa, durante o Congresso Europeu de Autismo. E vamos fazer um mergulho pelo mundo do autismo adulto. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Dr. Tiago Guzmão, neurologista. Muito prazer e bem-vindo. Prazer é meu, né? Falar de um tema que a gente sabe que a gente está desbravando ali a mata. O autismo, eu sempre falo, né, Tatiana, que todo mundo fala de autismo, lembra de criança, mas ninguém está crescendo nos estudos científicos para falar de adolescência e transição para a vida adulta e todos os percalços da vida adulta, né? Então, para mim é um prazer falar desse tema, viu? Bacana. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho das suas credenciais, sua participação no mundo do autismo. Eu estava explicando essa semana, assim, o autismo me escolheu, né? Terminei medicina, eu fiz pediatria, depois, desde quando eu entrei na neurologia infantil, neurologia adulta e neurologia infantil, tinha um ambulatório de neurodesenvolvimento, contando uma parte, assim, muito rápida, tinha, assim, 5, 6 residentes na sala, eu lembro isso em 2005, 2006, veio uma criança grande de 11 anos, ela abriu a porta, pegou na minha mão, olhou no fundo do meu olho, assim, dentro tinham 10 pessoas na sala, e olhou para mim, balançou a mão, e eu falei, meu Deus, ali eu vi o autismo, ali eu descobri, assim, na pediatria, passando pela medicina, e pouco se fala, né? Sim. Né? Em 2005, eu acho. Exatamente, 15, mais de quase 20 anos atrás ali, se eu for falar bem ali. E eu falo bem assim, que essa criança me tocou ali no sentido de falar assim, o que está acontecendo, né? O que eu posso ajudar? E foi o meu primeiro contato ali que eu falei pela doutora Adriana para eu começar a acompanhar a multidisciplinaridade, observar o fono, o psicólogo, captar um pouquinho aqui da neurologia para juntar esse misto transdisciplinar ali, né? Uhum. E que me levou a eu terminar a neurologia infantil e trabalhar só com neurodesenvolvimento. Então, eu tive poucos percalços assim, mas eu sabia que o foco do neurodesenvolvimento ali, mais os transtornos comportamentais, era o meu foco, assim. Por isso que eu falo que eu acho que a gente tem um propósito. Na minha trajetória, eu tenho certeza que aquela criança falou assim, na neurologia você vai trabalhar com isso. Uhum. E numa época que quase nenhum neuropediatra trabalhava com isso, entendeu? Nessa parte de neurodesenvolvimento. Sim, bem Pelo raro. contrário, ia para epilepsia, ia para distúrbios motores e tudo, né? Uhum. Mas eu sempre gostei, acho que eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu achava, Tatiana, que faltava, porque só neurologia não bastava para o autismo. E aí eu fui me aventurar na análise do comportamento, no mestrado em análise do comportamento, para complementar essa ciência que é a parte da neurologia e esse complexo que é o transtorno do espectro autista, porque senão a gente fica só medicando. E o autismo, a base também é muito comportamental. Então hoje a gente aprendendo a ciência, a base da análise do comportamento no mestrado denso, me dá margem para eu transitar ali entre ser prescritor médico, mas também ser um analista do comportamento, um supervisor que me garante que eu vou tentar casar essas duas ciências, né? A análise do comportamento e a neurologia. Mas é uma atuação bem transdisciplinar, né? Muito. Eu só consigo assim, eu sozinho não sou ninguém. Eu tenho que ter um psicólogo, um fono, um terapeuta ocupacional, um pedagogo, ou um professor de educação física, que eu defendo bastante, né, para as crianças que ficam só dentro da sala fechada e tudo. Sim. E acho que a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade é importante, porque a gente está falando de uma criança que tem várias facetas que precisa a gente intervir, né? Exato. E como que você concilia e transita assim dentro dessas várias profissões e integra esses profissionais assim? Como que isso acontece? Pois é, eu falo bem assim que o médico, ou se não tiver um médico que tenha um gestor da equipe, alguém tem que tomar linha de frente para que esses pais sejam representados. Tem que certo? liderar, né? Eu te falo, Tatiana, que eu tenho eu trago essa responsabilidade para mim, uma responsabilidade, né? Mas com meus pacientes eu assumo essa responsabilidade de ser o interlocutor, a parte central ali que vai unindo. Então na minha consulta eu mando um áudio, professor, assim, eu queria saber, né? Gravo um áudio para a psicóloga, porque eu queria que a fonoaudióloga tivesse um pouquinho mais de visão, assim, né? Eu acho que isso
quem ganha é a criança. Sim. As peças vão se encaixando, né? Não é muito. Eu acho que a dedicação, quando eu falo de uma criança, não é só eu saber ali a comorbidade, tratar com a medicação. A mãe vai chegar com dificuldade, a mãe vai sair da consulta sem uma boa informação. Sim. E eu acho que quando eu aproximo essa equipe, né, e a equipe vê que tem um gestor, eu acho que quem ganha é a criança, na Sim. hora. Né? E você percebe diferença, assim, em casos que você, não sei se você atende outros casos nesse sentido, que a equipe que você consegue fazer essa liderança e casos que você não consegue fazer essa liderança. Flui. Lembra que às vezes a mãe consegue a fono em tal lugar, o psicólogo em tal lugar e tudo. E eu sempre falo bem assim, tem que fazer um grupo, porque a criança é única. Não adianta, eu falo bem assim, que é mexer a panela, né? Não adianta a gente cozinhar, um mexe a panela para um lado, outro mexe a panela para um lado, nunca vai dar certo, o ponto não vai chegar. Mas é muito diferente quando eu pego e eu uno essa equipe, onde o psicólogo, ele consegue entrar na escola para orientar a professora. A professora também é aberta para o psicólogo comportamental dar umas dicas de comportamento de manejo, certo? Onde o fonoaudiólogo visita essa criança na clínica, né? Às vezes faz uma sessão conjunta de terapia ocupacional, integração social com o fonoaudiólogo. Eu acho que é um casamento perfeito para que a gente coloque não os egos, mas a criança em primeiro lugar, né? Perfeito. Olha, a gente fala muito em crianças quando a gente fala do autismo, mas eles crescem. Verdade. Né? E como, né? E como cresce, como que está o diagnóstico, essas perspectivas para o autismo identificado na fase adulta? Tatiana, eu falo bem assim que no Brasil, nosso país ali, eu falo que está engatinhando. Eu, sendo realista, eu falo que não tá bom, tá péssimo, né? Imagina se o diagnóstico precoce já é muito difícil, eu falo no Brasil um diagnóstico que é tardio, não é precoce de 6, 7 anos de idade. Você imagina o diagnóstico na fase da adolescência, com os maskings, com a camuflagem social que existe nas meninas. Você imagina um diagnóstico tardio de um adulto que passou a vida toda com diagnósticos equivocados, de bipolaridade, de depressão, de ansiedade, de TDAH. Sim. A família que nunca ouviu falar do autismo na vida adulta, o adulto que nunca ouviu falar do autismo. Então eu falo que, na perspectiva, nós estamos, eu acredito que uns 10, 15 anos atrás dos Estados Unidos, entendeu? Em relação ao diagnóstico do adolescente e adulto. E intervenção nem se fala, né? Porque a gente já tem uma dificuldade de intervenção em criança, quanto mais adolescente e adulto. Então nós estamos em passos pequenos, progredimos muito, muito. Em congressos que eu estou falando aqui, que eu sou um dos únicos que fala de adolescência e vida adulta, eu acho que é um tema que eu gosto de estudar, eu me dedico mais, porque eles crescem. Será que a gente está dando dignidade das terapias de acordo com eles? Será que a gente está estudando? Porque é diferente. E o manejo, né, clínico, às vezes você escuta um profissional que atende criança atendendo um adulto fazendo voz de criança, né? Então, assim, ou brinquedos de criança. Eu falo que a gente tem que respeitar a dignidade do adolescente, com o corpo, com os hormônios, com as demandas, né? Com a parte, muitas vezes, sem coordenação motora, numa sala pequena, numa cadeira pequena. Eu acho que é um mínimo de respeito, né? Sim. E sabendo que talvez os programas de intervenção que eu utilize para criança é completamente diferente para adolescente e adulto. Então, a gente precisa saber que a gente vai ter que se especializar mais, a gente vai ter que parar um pouquinho, rever estudos para adolescente e adulto, para que a gente consiga atender essa demanda, viu? Sim. E quais são os sinais, né, do autismo que passam desapercebidos ali durante a infância e a adolescência para receber o diagnóstico só na fase adulta? Lembra que quando a gente fala do autismo nível 2, 3 suporte, as características, até as apresentações físicas são maiores, né? As estereotipias, os comportamentos, até os comportamentos inapropriados, né? Porque muitas vezes o que chama atenção é a agressividade, a autoagressividade, que nem faz parte dos critérios do autismo, certo? Mas que ficam mais a olho nu, as dificuldades cognitivas, intelectuais. É o que parece que é palpável, né? Visível ali. Sim. E como o autismo não tem cara. Então, essas pessoas de diagnóstico tardio, que passam, muitas vezes não atrasam a fala, ou atrasam um pouco a fala, às vezes não atrasam a fala, que muitas vezes
a linguagem é formal, a linguagem, né, não tem aquela parte das dislalias comuns da infância. Os portugueses são claros. Tem aptidões muito interessantes que às vezes não são na 4, 5 anos com um nível de desatenção. Evoluem bem porque tem um suporte cognitivo bom, alfabetizam no tempo certo, passam desapercebido na primeira infância, certo? Na alfabetização conseguem ir bem, porém, eu sempre falo, Tatiana, presta atenção com 6, 7 anos de idade, fase daquele ensino fundamental 1, né? 6, 7 anos de idade. Ali o bicho pega. Ali o bicho pega, ali a ficha cai da interação social. Pertencimento em grupo, imaturidade, vulnerabilidade, né? Aí que a gente vê, que a gente já espera para 6 anos de idade, que aquele rapazinho com aquela mocinha já tem mais uma independência para a higiene pessoal, por exemplo. Eu sempre falo que eu não estou falando que eu quero um mini adulto, mas lembra, uma maturidade de uma criança de 6, 7 anos de idade é diferente de uma de 9, 10, né? Consegue adentrar um grupo de Escovar trabalho, um né? dente, Escovar o dente. passar um pente no cabelo, certo? Reconhecer direito e esquerdo, tentar começar o cocô e o xixi no vaso, certo? E tudo. E quando eu falo do autismo, eu não falo só da fala, certo? Porque normalmente passa desapercebido o adulto e esse nível de suporte. Eu falo das outras duas coisas, que é a higiene pessoal e atividade de vida diária. O que eu estou falando? Deixam a desejar. Se a mãe sai de casa, é aquela criança que não vai conseguir estar ali com o pai, não consegue pegar o lanche, não consegue montar um prato. E um apego a rotinas, uma dificuldade dessa parte eu falo de uma resistência comportamental, tem que ser do jeito dele, da forma dele, aí vem as dificuldades muitas vezes de ser mais flexíveis. Flexíveis no comportamento e flexíveis também na socialização, certo? Sim. Isso vai evoluindo, aí vem, o mundo não entende o autismo. Bullying, as exclusões sociais, aí vem as dificuldades da escola, muitas vezes comportamentais, os Daí amiguinhos. começa a afetar o desempenho pedagógico? Perfeito, Tiana. Então uma criança que tem um potencial cognitivo gigante, mas não quer ir mais para a escola, já está com dificuldades de ansiedade, bullying, autoestima lá embaixo, olha a bola de neve que eu estou aumentando. Vai para o neurologista ou psiquiatra, não atrasou a fala, pega uma pessoa que não tem tanta informação do autismo, TDAH, neuroestimulante. Coloca o neuroestimulante, piora a ansiedade, piora o sono, piora os comportamentos, muitas vezes deixa ele mais reativo e tudo. E vai passando, tá? Com dificuldade de pertencimento em grupo, bullying, ditas como timidez introspectiva, não é personalidade, não. Já estava aí uma dificuldade social, já estava ciclos de interesses repetitivos na vida da criança, adolescente. Passa para a vida adulta, termina o ensino médio, entra na faculdade, mas é muito claro, Tatiana, assim, você vê que o padrão dele de relacionamento da criança é o mesmo, do adolescente mudou para o ensino médio é o mesmo, e entrou na faculdade é o mesmo, com poucos amigos, certo? Sim. Com autoestima, autoconfiança lá embaixo. E às vezes já tem um quadro de depressão instaurado. Total, ficar de olho, um spoiler que eu falo na palestra, né? Adolescente e adulto, ficar de olho. Duas comorbidades importantes, depressão e ansiedade, Tatiana, depressão, ansiedade. Neurologista, psiquiatra que acompanha adolescente e adulto, essas duas comorbidades, elas são a base para... É a ponta ali do Eu iceberg. sempre falo, abrir o olho, pertencimento em grupo, baixa autoestima, né, Tatiana? O mundo, ele não tá legal de saúde mental. Eu falo para abrir o olho em 3 fases. Os pensamentos intrusivos negativos, né? De não retirar sou bom, a vida. Não quero viver. Isso. Depois, a tentativa e, por último, a efetivação do suicídio, né? Que a gente não quer. E tem uma porcentagem muito alta, né, doutor? Exatamente. Então, eu vou falar assim, mais de 7 a 10 vezes mais, quando tem até o TDAH associado ao autismo, nas pessoas que têm o autismo, certo? O TDAH associado ao TEA, ele aumenta 2, 3 vezes mais a chance do suicídio, viu? As comorbidades. Então, essa é a situação que eu vejo, o sofrimento da criança, passa para a adolescência, chega na vida adulta com essas comorbidades e mascarando o autismo. Quando você viu, o autismo está lá de trás, desde os 3 anos de idade. E existem protocolos específicos para o diagnóstico, para o acompanhamento dessas pessoas? Pois é, sempre quando eu falo de uma dificuldade do médico, o diagnóstico é clínico, né? Então eu vou fazendo todas as perguntas relacionadas ao DSM-5. Mas não só isso, eu tenho que ir além um pouquinho. Transcender, Então né? eu tenho que fazer testes hoje de masking,
certo? Tá. De masking, que pode ser feito em homens e mulheres, as mulheres são mais comuns e tudo. Mas a gente pode fazer avaliações neuropsicológicas, por exemplo, eu sempre falo, além dos testes de QI, que você vai ver que normalmente os QIs são médio, superior, superior, certo? Tudo. Mas eu falo muito de uma bateria BFP, que quem é neuropsicólogo entende que é a bateria de personalidade, Uhum. que vai ver o índice de extroversão baixa, a conscienciosidade, que é um termo novo que estão se falando aí agora, para avaliar todinha essa parte das relações sociais, né, do perfil emocional, de interação, de reatividade, extroversão. Então, tem muitos testes neuropsicológicos que nos ajudam a montar esse quebra-cabeça para a gente chegar até onde a gente pode intervir. Perfeito. Quando a gente não tem tanta sagacidade, o médico não tem tanta sagacidade para o TEA, adolescência e vida adulta, viu? Tá. Então seria ali uma avaliação neuropsicológica, uma bateria, né, Muito de importante exames. quando a gente está querendo atingir talvez voos onde a gente não domina, o médico, o psiquiatra que ainda está cru nessas perguntas, né? Sim. Perfeito. Como que a gente pode diferenciar neurologicamente, clinicamente, né, um quadro de autismo de outras comorbidades, principalmente na fase adulta? Perfeito. Então eu vou falar o seguinte, quando eu tenho uma ansiedade, uma bipolaridade, um transtorno borderline, quando eu tenho um TDAH, esses são os principais diagnósticos equivocados, que são as comorbidades do espectro do autismo, né? Tá. Elas ocorrem muito. Mas lembra que o autismo, ele se manifesta ali antes dos seus 2, 3 anos de idade. Ela não adquire, né? Ela Então, quando eu nasce falo que com isso. começou uma desatenção, ou desde então, com 12 anos, sempre socializou e tudo, mas depois dos 13 anos, eventualmente, prejudicou, eu falo, opa, vamos analisar essa história? Talvez está desde a infância, mas se começar com 14 anos, isso não pode ser um autismo, certo? E tudo. Uhum. E tudo. Por isso que a história pregressa é muito importante, certo? Então, outra coisa também quando eu falo, lembra que o autismo, ele é um dueto. Eu tenho que ter prejuízo da comunicação, do modo que ele se comunica. Às vezes não é da quantidade do que fala, mas da qualidade desse discurso. Como que eu vou dar um exemplo? Às vezes eu pergunto para o adolescente uma coisa que ele gosta muito sobre o foco de interesse dele. Aí eu pergunto, por exemplo, João, como é que foi na escola aí ano passado? Dificuldade de contar as coisas que vive, né? Teoria da mente, se colocar no lugar do outro, ciclos de repetição de interesses, importante. Olha onde os interesses restritos repetitivos, que é a dificuldade de comunicação e socialização, e o segundo ponto, o diagnóstico, comportamentos restritos repetitivos. Caia em cima desse ponto, fale uma coisa bem sensível assim, desmistifique esse termo, porque os comportamentos restritos não é só seletividade alimentar de comer sempre as mesmas coisas. Ele pode ter o foco de interesse lá atrás de repertórios de fala os ciclos. Gostava muito de fundo de mar, gostava muito de computador, gostava muito de um desenho. Você pode ver que são ciclos de interesse que a mãe fala, doutor Tiago, isso mesmo que ele tem. E às vezes quando tem o ciclo, às vezes as famílias confundem, então ele não tem um padrão restrito porque ele está mudando. Mas ele está mudando e mantendo um ciclo, né, durante um tempo. E associado a esse comportamento restrito e repetitivo, dá um exemplo. Eu tenho adultos hoje, né, procuradores, casados, com filhos. Isso também interfere no casamento. Olha onde eu vou na vida adulta, certo? Que a mulher ela quer sair para outros restaurantes e ele vai para o mesmo restaurante e come. Tem 10 anos que come o feijão, o arroz, o bife, a batata frita. Ele ama comer isso. Mas a mulher quer comer outra comida. O filho está pedindo outra comida. Às vezes o filho quer comer outra coisa. E ele só sai de uma resistência em fazer mudanças, de saber assim, olha, presta atenção porque a sua mulher e os seus filhos também têm. Então é uma via de mão dupla. Para que eles vão com você comer sobre batata frita, você também tem que ou tomar água, vai lá e toma um suco, mas vá até a comida japonesa para você fazer também com que eles se sintam à vontade. Perfeito. Isso é treino social, né? Quais os tipos de intervenção, já falando em tratamento, né, em cuidado das pessoas adultas, nós temos hoje para atender os adultos? Perfeito. Quando eu falo adulto nível 1 de suporte, e foco do meu mestrado também,
eu sou analista do comportamento, mas que então a aba sempre é importante, né? Não só para autismo, para os outros transtornos, enfim, tudo. Mas quando eu falo de adulto, adolescente, treino de habilidade social, que é o SST, que é o Training Social Skills, a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, vai muito bem, tá? Tá. E são N artigos comprovando a eficácia desse treino, que também é um treino comportamental. Sim. Né, e tudo. A análise do comportamento com as habilidades de vida diária também dá um show de intervenção. Né? Mas quando eu falo de procedimentos de ensino, ou seja, de técnicas, de procedimentos de avaliação e de intervenção, lembra que adolescente, o Skinner já falava, né? Que é um dos pais daí da análise do comportamento. A melhor forma de eu aprender, quando eu estou na fase adolescente, o ser humano é um ser sociável. E o grupo reforça muito o ser humano. Então, quando eu estou diante de um grupo e esse grupo me reforça, eu aprendo mais. Sim. Então, toda vez que eu lido com o adolescente adulto, que eu quero que ele pertença mais a um grupo, que eu quero que ele treine mais habilidades sociais, lembra de treino de modelação ou videomodelação. Eu boto um vídeo, explico como é que lava um prato, como é que eu arrumo uma cozinha, como é que eu dobro um treino. Escutou? Eu, psicólogo e outro paciente. Dá um tempo, videomodelação e vamos treinar. Videomodelação, um feedback, certo? Tá. A gente chama de role playing. Role playing é dramatização. São tipos de procedimento na análise do comportamento que dá muito certo para a intervenção em adolescente e adulto. Tá. E quando a gente está falando de casos do nível 2 e 3, como está o acesso dessas pessoas, dos adultos no tratamento e principalmente no cuidado ali com a família, né? A gente tem exemplos de moradia assistida, a gente tem alguma coisa para os adultos, os pais, no ciclo natural da vida, a gente espera que os pais vão primeiro, né? E como é que ficam esses Tatiana, adultos? Não tem, minha amiga, não tem. Falando da realidade aqui, né, da Europa, são centros muito específicos, certo? Tudo que não chega a abordar esse 1:36, ou a estimativa do Journal Development Disorder em 2022, que fala estimativa de adultos, para cada 45 adultos, um autista, né? Que é o dado do adulto. Não tem. Quando eu falo de nível 2, 3 suporte de adulto, onde eu estou falando aí de pacientes com, muitas vezes, déficit intelectual, com comportamentos reativos, inapropriados, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de um desfraude, que tem uma autoagressividade, uma heteroagressividade, eu falo que a intervenção nessas pessoas parece que volta a intervenções precoces, porque não teve o tempo habitual. Não aprendeu, às vezes, as habilidades mais essenciais, né? Básicas. De uma comunicação alternativa para que ele não precise se bater, se morder, como forma primária de se comunicar. Então, eu sempre falo, né? Quando eu for para o nível 2, 3 suporte para adolescente e adulto, que não teve tanta intervenção, infelizmente a gente vai pegar um adolescente adulto que às vezes não tem funcionalidade, com comportamentos inapropriados, gigantes. E normalmente uma agressividade, não né? vocais, e que a gente vai ter que gastar um tempo, e aí volto a falar, todo cérebro é capaz de aprender, todo cérebro é capaz de evoluir. Eu posso começar a intervenção com 25 anos? Deve. Eu posso começar a aba com 30 anos? Deve. Né? A gente tem pacientes em Vitória, dos nossos centros de casa de habilidade para adolescente e adulto, e que a gente agora tem adolescentes e adultos que chegaram lá, que agora comem sozinho, e que como colocam que seu prato na pia sozinho. Faz com a família, porque às vezes essa família já sofreu tanto, já passou tantos problemas, e às vezes ela chega sem esperança. Né? Como que você consegue envolver, né? Então chegou um adulto de 25 anos, essa família já lutou aí. Está esgotada, Tatiana, está você esgotada. Fala, faz isso aqui, ela não quer ouvir, né? Como é que você consegue envolver a família nesse processo? Lembrando que a mãe, no esgotamento, e o pai, tá te dando o bem mais precioso da vida dela, que é o filho. Sim. E a gente tem que ter a responsabilidade de assumir esse bem mais precioso com ciência, com dignidade. E aí eu falo, mãe e pai, eu preciso que vocês comprem a nossa ideia, porque nós vamos passar por períodos que eu vou treinar o seu filho. Muitas vezes eu posso ter uma fase inicial onde ele vai ficar um pouco nervoso comigo, mas que a continuidade, a modelação desse comportamento vai gerar
comportamentos mais apropriados, vamos dizer assim. Então é um casamento de confiança, eu falo, Tatiana, onde a família entrega, você passa a ciência, você passa essa segurança para a família, e é um casamento, família, médico e terapia, né? Perfeito. Olha, eu ficaria aqui horas conversando contigo, é um assunto muito bacana e muito necessário falar sobre o autismo adulto. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem, as considerações finais para as famílias que têm filhos adultos e que estão ali buscando alguma forma de cuidar, e também para os profissionais. A gente sempre fala, eu sempre falo que o autismo é muito visto para criança, mas você que tem um filho adolescente e adulto e que a cultura no Brasil parece que para a intervenção para criança, procure se informar. A análise do comportamento é uma ciência ampla que está chegando aí para adolescente e adulto. Não acho que seu filho nunca vai evoluir, porque às vezes a gente pensa que a gente quer uma independência, uma funcionalidade. Eu já quero dignidade, que o seu filho consiga desfraldar, que o seu filho consiga comer sozinho, consiga tomar um banho sozinho. Então, quando a gente fala de autismo, às vezes nível 2, 3 suporte, uma mãe que está às vezes fadigada, desesperada, eu deixo uma mensagem de que a gente pode respeitar as dificuldades, mas a gente pode evoluir a independência do seu filho, né? E nunca desista. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Foi Obrigado, um prazer. o prazer é meu. Esse foi o nosso mergulho ali no autismo adulto. Para acompanhar o Dr. Tiago Guzmão, @Tiago Guzmão. Dr. Tiago Guzmão. Dr. Tiago Guzmão, vocês vão acompanhar. Tem muitos vídeos muito bacanas no perfil dele. E compartilhem esse com mais pessoas para que a gente possa levar mais esperança e dignidade para outras pessoas.